Olá pessoal, estamos iniciando o programa Odonto Show da BO Montes Claros em parceria com a Vim TV e hoje nós trouxemos o Dr. Bruno Brandão e falaremos um pouco sobre implantodontia, especificando mais cirurgia sem corte. Dr. Bruno, é um prazer recebê-lo aqui. Oi Mayara, o prazer é tudo meu. Fico muito feliz pelo convite, muito agraciado pela oportunidade de falar para os colegas cirurgiões dentistas, assim como para o cliente, o paciente, que tem todo o interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto. Ô, Dr. Bruno, qual é a sua área de especialização? Bem, Mayara, eu sou graduado em odontologia pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, e desde que me graduei, eu sempre procurei um pouco mais sobre implantodontia, sobre cirurgias e diagnóstico em patologias bucais. Então eu estudei a especialização em implantes aqui mesmo na BO. Depois estudei a especialização em radiologia e imaginologia pela Pontifícia Universidade Católica em Belo Horizonte. Fiz especialização também em estomatologia pela Faculdade São Leopoldo Mandic de Campinas e o mestrado em radiologia e imaginologia também pela São Leopoldo Mandic. Dr. Bruno, hoje nós escutamos falar muito sobre essa cirurgia sem corte, sem dor. Fala um pouco pra gente sobre isso. Sim, Mayara, é um recurso que está à disposição da população e que vem aparecendo com bastante frequência nos meios de comunicação. A cirurgia flapless, assim chamada, vem do inglês, chamada por nós de cirurgia sem corte e sem pontos, é uma cirurgia que, no primeiro momento, ela invade pouco o leito cirúrgico, a região a ser operada. Então, as incisões são poucas ou até mesmo inexistentes. As cirurgias elas se limitam a perfurações, e com brocas, com espessuras similares aos implantes a serem ali colocados. Então veja bem, os implantes convencionais eles têm entre 3, 4, 5 milímetros de espessura. Então a invasão na boca do paciente, se assim eu posso dizer, se limita a uma broca dessa espessura. Então o paciente, como ele é pouco invadido, como ele é pouco manipulado, é de se esperar um pós-operatório bem melhor quando comparado às cirurgias convencionais. Então, menos inchaço, menos morbidade, esse paciente tende a ter o quê? Pouco da sua rotina afetada. Ele volta imediatamente ao trabalho, à faculdade, às suas atividades habituais. Ô, doutor Bruno, essa cirurgia é indicada para qualquer paciente? Vários pacientes provavelmente pode ter medo, de fazer essa cirurgia. Então, ouvindo falar que não tem dor, não tem corte, a probabilidade do paciente procurar o dentista é maior, Olha, Mayara, essa cirurgia, ela no primeiro momento serve muito a este paciente que tem uma aversão, uma dificuldade, e encara os procedimentos cirúrgicos em odontologia como um grande desafio. Então, por ser uma cirurgia que invade menos o paciente, tem um mínimo de sangramento e um mínimo de exploração, vale muito aquele paciente amedrontado, por ser essa cirurgia um grande atrativo para esse perfil de cliente. A cirurgia guiada é a mesma coisa? Ah, sim. Muito se fala em cirurgia sem corte, sem retalho, ou sem pontos, e associado a isso se fala em cirurgia guiada sem corte. Bem, na verdade a cirurgia guiada, ela seria um recurso em que se associou à cirurgia sem corte. Vou tentar ser um pouquinho mais claro. Hoje nós temos esse advento das tecnologias, o mundo é virtual, então eu poderia fazer uma associação do trabalho do cirurgião dentista ao de um arquiteto ou um engenheiro. Por exemplo, um arquiteto ou um engenheiro, ele visualiza ali um terreno em um ambiente virtual, na tela de um computador e projeta ali a execução de uma obra.
Então, o que acontece? O cirurgião dentista, por meio da tomografia, um pré-requisito para se fazer cirurgia guiada, ele tem ali a aquisição de uma imagem 3D da boca do paciente ou do crânio do paciente, enfim, da área desejada a ser operada. E nesse ambiente virtual, na tela de um computador, o cirurgião dentista, o arquiteto, o engenheiro, né, da saúde bucal, assim eu poderia dizer, ele projeta ali os locais onde vão ser colocados os implantes e projeta também o local onde vão ser colocadas as próteses sobre esses implantes. Então, cirurgia guiada é isso? É isso. Então, partindo de o quê? De recursos tecnológicos, isso vai guiar a cirurgia já sem corte na boca de um paciente. Deixa eu estender mais um pouco para ficar mais claro. No computador ou no ambiente virtual, o cirurgião dentista ele prepara uma guia, uma estrutura rígida, né, que vai à boca do paciente ou do cliente no momento da cirurgia, e essa guia serve para estabilizar, dar fixação, estabilidade às brocas que fazem as perfurações nos locais desejados, onde vão ser colocados os implantes, desejados no ambiente virtual. Então isso deixa a cirurgia mais rápida, né? Com mínimo sangramento, mínima invasão. A verdade é que o cirurgião dentista gastou muito mais tempo no seu planejamento do que na execução da cirurgia. E quem tende a ganhar com isso é o cliente. Então a gente entende como cirurgia guiada, flapless, ou cirurgia guiada sem cortes, né? Essa junção entre fazer o quê? Executar a colocação de implantes no paciente acrescido de recursos tecnológicos, né, tão comuns aos dias de hoje. É a tecnologia, né? Nós vamos para um rápido intervalo, Dr. Bruno. Você de casa não saia daí. Voltamos já já.